Volume 1. Capítulo 1. O garoto egoísta. Era um território não muito longe da capital do reino de Courtois. Suas vastas terras pertenciam a um dos 3 nobres mais importantes do reino, conhecidos como 3 lords. Essa história aconteceu nas terras do arquiduque Arces. A casa Arces pertencia a uma linhagem que cedeu à corrupção ao longo da história de Courtois. Explorando o povo com altos impostos, esse território sofria com subornos desenfreados. Mas, como as pessoas eram incapazes de se mudar com facilidade, eles não tinham escolha a não ser suportar a situação. Naquela casa nobre de vilões, o filho mais velho de 5 anos de idade, egoísta e arrogante, Rudal Arces, olhou para o céu com os olhos bem abertos. O que é aquilo? O que Rudal viu no céu foi um corpo poderoso e enorme de uma cor profunda de esmeralda com grandes asas e que se movia livremente como se tivesse sido feito para viver nos céus. Suas escamas e chifres que lembravam um réptil davam a seu corpo uma aparência de grandiosidade. Era um dragão, e aqueles que são capazes de controlá-los, os cavaleiros que protegem o país, recebem o nome de Dragoon. Rudal imediatamente perguntou aos servos ao redor dele sobre o dragão que acabara de ver no céu. Seu tom era autoritário, não era o tipo de atitude que se esperaria de uma criança de 5 anos com adultos. O que era aquilo? Eu nunca escutei, porque vocês não me falaram. Os servos acharam estranho o fato de uma criança deste país não saber nada sobre dragões. Mas eles estavam lidando com o odeio estudar, odeio me exercitar, mal-humorado Rudal. Irritados, os servos explicaram de maneira cortês para o garoto sobre o dragão e o Dragoon. Dragões estão entre os mais poderosos entre os monstros e eles possuem uma grande inteligência. Aqueles que os dragões obedecem são os Dragoons, os mais fortes entre os cavaleiros de Courtois. Os cavaleiros que se tornam Dragoons não possuem apenas força, eles são orgulhosos cavaleiros da virtude. Ao escutar essas palavras, os olhos de Rudal passaram de um peixe morto com orgulho para os olhos de um jovem garoto cheio de admiração. Mas mesmo ao ouvir isso, quanto você tem que pagar para comprar essa tal de virtude? Eu pago o quanto precisar, então me tragam uma dessas logo. Incapaz de compreender o conceito de virtude, sua afirmação sobre comprá-la causou olhares irritados dos servos. Quando eles pensavam sobre o fato de este ser o próximo chefe da casa, os servos precisaram controlar sua intenção assassina, mas um dos servos teve uma ideia. Uma ideia de como ensinar este moleque estúpido sobre a dura realidade. Naquele tempo, ninguém poderia imaginar que essas palavras iriam influenciar tanto na casa Arces e no reino de Courtois. Isso mesmo, tudo começou com a malícia desses servos com excesso de trabalho. Rudal-sama sobrescrito virtude é uma prova da dignidade e do caráter de uma pessoa. Não é algo que se possa obter com dinheiro. É um item extremamente valioso que só pode ser obtido com seu esforço sincero. Com essas palavras, o rosto de Rudal assumiu a expressão de quem não entendeu nada. Rudal odiava estudar e era bastante egoísta. Ele tinha um tutor, mas nunca ouvia suas palavras. Ele só apareceu em suas aulas poucas vezes. Como posso me tornar um Dragoon? Eu quero ser um Dragoon. Ouvindo isso, os servos seguraram o riso. Você realmente acredita que pode se tornar um? Treinamento severo, testes de conhecimento e refinamento, heróis de Courtois entre os heróis, até mesmo os dragões os obedecem, os servos esfregarão, educadamente, a realidade na cara de Rudal. Eu acredito que será difícil, aqueles que se tornam Dragoons são os mais fortes entre os cavaleiros do reino. Isso significa que eles fortalecem sua força e gentileza, conhecimento e cultura, você também precisa receber conhecimento dos dragões. Você está dizendo que é impossível para mim. Sim. Mas o problema não é você. Simplesmente é difícil demais se tornar um Dragoon. É dito que mesmo na vasta terra de Courtois, é uma benção se 10 Dragoons forem armados em um ano. Rudal não aceitou essa explicação. Seus desejos depois de ver o primeiro dragão na vida estavam queimando tão forte que marcaram o peito do jovem garoto. Como posso ser um? Se não é impossível, então isso quer dizer existe um meio, certo?
Como posso me tornar um dragão? Suspirando pela atitude de Rudal, os servos deixaram uma mensagem implícita em sua explicação: então pare de ficar só bagunçando e melhore essa sua personalidade. Rudel-sama, se você continuar com seu estilo de vida atual, você nunca será um dragão. A vida apropriada para um nobre, sendo gentil com os outros, ser diligente também é importante. Agora mesmo, você está falhando em todos os requisitos. O servo falou claramente. Havia um motivo para eles falarem tão claramente. Falando de maneira simples, Rudal era um idiota. Suas ações eram exorbitantes e ele sempre causava confusão por onde passava. Seus pais apenas viam seu valor como o próximo herdeiro, deixando ele por conta própria e ressaltando que ele era apenas o futuro herdeiro. Ele sempre esquecia quando alguém o fazia de bobo. Isso explicava a atitude fria de seus servos. Talvez Rudal fosse apenas uma pessoa patética. Sem ter nenhum amigo apropriado, sendo feito de bobo por seus servos, mas nesse momento, Rudal conheceu uma existência que o fez perder o interesse em todas essas coisas. Rudal havia encontrado seu objetivo. Desse dia em diante, o garoto genuinamente egoísta e orgulhoso decidiu que seria um dragão de qualquer maneira. No dia seguinte, Rudal acordou antes do nascer do sol. Ele sempre se levantava depois do meio-dia. Não havia nem ao menos um servo em seu quarto enquanto ele colocava suas roupas de ginástica. Não, na verdade havia um servo lá, mas ele estava dormindo em sua cadeira, sem dar sinais de que iria acordar. No dia em que os servos zombaram dele, ele correu pela casa perguntando a todos o que ele deveria fazer. Enquanto eles achavam isso um incômodo, os servos relutantemente explicaram e Rudal memorizou tudo com toda a sua força de vontade. Acorde cedo e corra, coma comidas saudáveis e mastigue bem antes de engolir. Murmurando para si mesmo, Rudal deixou seu quarto e partiu. Na luz ainda fraca da mansão, a forma errante e murmurante de uma criança era com certeza ameaçadora. E a vasta propriedade era o que poderíamos chamar de castelo. Enquanto Rudal corria ao redor do jardim do castelo, ele rapidamente chegou a seu limite. Até então, sua rotina desordeira e o excesso de comida estavam o atormentando, e ele só tinha 5 anos. Vendo-o daquela forma, os servos e soldados de guarda ergueram suas vozes e riram abertamente. Entre eles havia até aqueles que zombavam de forma grosseira. Mas apesar de tudo isso, Rudal correu sem prestar atenção na zombaria. Quando terminou de correr, seu corpo estava coberto de suor e estava em um estado onde seria incapaz de aguentar qualquer tipo de alimento. Mas mesmo assim, ele se dirigiu à cozinha e implorou ao chefe algo saudável. Foi a primeira vez que Rudal fez um pedido tão sincero, mas ao ouvir isso, o chefe, que estava muito ocupado nessa manhã, nem parou para pensar sobre isso. Entendido. Foi tudo o que ele disse enquanto preparava uma refeição que satisfizesse o pedido. As refeições de Rudal normalmente eram solitárias. Sem ser particularmente amado por seus pais, ele era continuamente desprezado pelos servos. E alinhado em sua mesa de jantar estava toda a comida que ele odiava, vegetais, derivados do leite e frango cheio de proteínas. Na perspectiva de um plebeu, era um banquete extravagante, mas Rudal era o filho mais velho de um arquiduque. Isto era um tratamento terrível. E ainda por cima, não havia qualquer sinal de que o sabor foi feito para agradar seu gosto. Seus odiados vegetais ainda estavam amargos. E os outros pratos não eram o tipo de comida que uma criança gostaria de experimentar. Isso era o quanto Rudal odiava essa situação. E mesmo se ele desejasse se vingar, ele era um idiota que iria esquecer logo sobre isso. Isso era o que eles diriam enquanto hostilizavam o garoto. Mas mesmo assim, Rudal. Obrigado pela comida. Fez um cumprimento desconfortável enquanto tomava seu café da manhã. Amargo. Ele pensou, enquanto resistia para se tornar um dragão. E depois disso era hora de estudar com seu tutor particular. Mesmo Rudal encontrando sua motivação, seu tutor ainda não sabia o que era isso. Enquanto ele só respondia quando questionado, o resto foi jogado ao vento.
Mas mesmo assim, Rudal leu seu dever de casa, perguntando de tempo em tempo sobre as coisas que não entendia. O tutor particular, que pensava que Rudal era um idiota. Você não sabe nem ao menos isso, e mesmo assim está tentando se tornar um dragão. Você é mesmo um bobo. Cuspiu um pouco de cinismo, mas era aqui nesta mansão que os residentes estavam tendo um mal-entendido. Enquanto havia um problema com as atitudes e pensamentos de Rudal, sua mente não era totalmente ruim. Enquanto ele sempre agiu sem pensar nas consequências, sua cabeça não era de todo ruim. Quando ele descobriu que não tinha o que era preciso para se tornar um dragão, ele perguntou aos servos e escutou suas respostas. E ele imediatamente começou a agir. Talvez fosse essa a força de Rudal. Se agir sem pensar era o defeito de Rudal, isso também era um de seus poucos méritos. Em seguida foi o treino em esgrima e artes marciais. Mas mesmo assim, qual o problema, jovem mestre? Tentando ser um dragão quando não pode nem bloquear este ataque, você está tentando me fazer rir. Rudal foi coberto por ataques impiedosos do soldado que era seu instrutor. Esse soldado sabia como maltratá-lo sem deixar nenhuma marca visível. Depois de se aposentar neste território, sua primeira missão foi ensinar esgrima ao idiota do Rudal. Ele usava seus sentimentos de frustração contra o garoto. Apesar disso, Rudal permaneceu de pé. Quanta teimosia, bom? Vamos ver quanto tempo você pode aguentar. Você poderia dizer que o primeiro dia foi com certeza o pior. Ele estava sem fôlego logo após começar a correr, ele não conseguiu ir a lugar algum com seus estudos, e seu corpo estava gritando de dor depois da aula de esgrima. Ainda assim, Rudal pegou um livro de sua estante de livros e rastejou para sua cama. Dragões são os mais poderosos cavaleiros. Era um livro de introdução sobre os dragões do reino de Courtois e era parecido com um livro de figuras. Enquanto Rudal lia em voz alta, o servo a seu lado ficou irritado. Vá dormir de uma vez, maldito moleque. Ah! Eu estou com sono. Ele nunca foi capaz de perceber o fato de que Rudal, que nunca foi capaz de estudar de forma decente, estava lendo um livro por conta própria. Depois de terminar de ler o livro, os olhos de Rudal se fecharam com o livro ainda em sua cama. Com certeza vou me tornar um dragão. Ele dormiu imediatamente. O servo pegou o livro e o devolveu a seu lugar na estante. E se dirigindo a Rudal. Como se você fosse conseguir. Você é mesmo um idiota, Faa. Eu preciso dormir um pouco. O motivo desse servo estar lá em primeiro lugar era para agir em casos de emergência. Ele definitivamente não estava em uma posição onde poderia dormir.